A face e suas expressões muitas vezes transmitem impressões iniciais, enviando mensagens sobre as emoções, saúde, vitalidade e idade. Com o passar do tempo, a face e suas características sofrem alterações relacionadas à idade, que fazem as pessoas se sentirem como se parecessem cansadas, zangadas, tristes ou mais velhas do que se sentem. Estas alterações muitas vezes começam a ocorrer na região da sobrancelha ou fronte, incluindo a formação de linhas na testa, dobra glabelar e inclinação da própria sobrancelha. Um lifting da fronte ou de sobrancelha pode auxiliar a levantar a linha da sobrancelha para uma posição mais elevada e reduzir a aparência de linhas e rugas, restaurando uma aparência mais firme e jovem para a porção superior da face. Antes de entender como funciona um lifting da fronte, é importante conhecer a estrutura da face e como o processo de envelhecimento modifica a sobrancelha. A face é composta por camadas de pele, músculo e gordura. Com o tempo, a idade e fatores ambientais, como danos provocados pelo sol, fazem com que a rede de sustentação da pele, constituída por colágeno e elastina na derme, se rompa. Em consequência, a pele perde sua estrutura e elasticidade e se torna frouxa. Além disso, as camadas de músculo enfraquecem e os depósitos de gordura, que normalmente funcionam como uma almofada entre a pele e o osso subjacente, são reduzidos. Em consequência, linhas e rugas na região da sobrancelha se tornam mais aparentes. Um lifting da fronte pode reduzir a sua aparência, assim como levantar a sobrancelha, muitas vezes chegando a resultados que fazem você parecer 10 anos mais jovem. Embora existam diversas técnicas diferentes que um médico pode utilizar para alterar a aparência da sobrancelha, uma das mais comuns é conhecida como lifting coronal. Este tipo de lifting da fronte envolve a realização de incisões de orelha a orelha em torno da região coronal da cabeça. O procedimento envolve, em geral, a remoção do excesso de pele solta, bem como a interrupção da atividade e função muscular. É importante entender que as pessoas calvas com linhas de frente, hairlines, altas ou retraídas, ou que tenham tido cirurgia de pálpebra superior, podem não ser candidatos adequados para este tipo de procedimento. Porém, o médico é capaz de utilizar uma técnica cirúrgica diferente a fim de obter os resultados desejados. Um lifting de fronte pode durar cerca de 1 a 3 horas, dependendo da extensão do tratamento e da técnica cirúrgica utilizada. Antes do início do procedimento, seu cabelo é dividido ao longo da área de incisão, penteado para trás e amarrado com pequenas tiras de papel de alumínio ou de borracha. Além disso, o médico pode optar pela aplicação de uma pomada antisséptica no cabelo para ajudar a mantê-lo no lugar. A área a ser tratada é limpa e as linhas de incisão são desenhadas. O procedimento pode ser realizado sob anestesia local e sedação, na qual a área de tratamento está dormente e você num estado de relaxamento. Alternativamente, o médico pode optar por administrar anestesia geral, na qual você dorme. Para iniciar o procedimento, o médico irá realizar uma incisão de orelha a orelha sobre a região coronal da cabeça, que se encontra cerca de 6 a 8 centímetros atrás da linha de frente hairline natural. Utilizando uma variedade de instrumentos cirúrgicos, o médico irá cuidadosamente dissecar a pele e o músculo do osso frontal. A fim de levantar completamente o tecido, a dissecação irá também estender-se às regiões das têmporas. O médico também pode utilizar um cautério ao longo da área de incisão, que além de dissecar o tecido, também diminui o sangramento. Embora em alguns casos o tecido seja completamente levantado da fronte, como é mostrado aqui, muitas vezes esta extensão do levantamento não é necessária. Utilizando um retrator, o médico retira o tecido da fronte a fim de expor os diferentes músculos na região superior da face. Alguns destes músculos serão, em seguida, removidos para reduzir a aparência de linha e rugas na fronte. Em geral, existem 3 músculos diferentes na face superior que podem ser acessados, incluindo o músculo frontal, corrugador e prócero. Como você deve saber, o movimento muscular repetitivo cria diferentes rugas em vários músculos.
Utilizando uma variedade de técnicas, o médico corrigirá estes sinais de envelhecimento, removendo cuidadosamente pequenas áreas dos diferentes músculos. Dependendo da extensão do tratamento necessário, o médico pode optar por tratar todos os diferentes músculos ou somente uma parte deles. Ao modificar os músculos na região, o médico interrompe a atividade normal do músculo sem comprometer a sua função muscular. Como resultado, linhas e rugas irão diminuir e seus músculos ainda irão funcionar, criando expressões faciais. Após acessar os diferentes músculos, o médico irá determinar quanta pele tem de ser removida. Pequenas suturas serão posicionadas ao longo da incisão para determinar a quantidade correta de tensão. Uma vez que a quantidade apropriada de tensão foi aplicada, o excesso de pele será removido. Antes da sutura da incisão, um pequeno dreno cirúrgico é colocado na região da têmpora. Entretanto, muitas vezes, ele não é necessário. A incisão será completamente fechada com suturas. O médico pode optar por aplicar compressas de gás e uma bandagem, embora alguns prefiram não utilizar curativos. Como em qualquer procedimento cirúrgico, você provavelmente irá sentir alguma dor, hematomas e edema, sobretudo na porção superior do rosto e ao redor dos olhos, o que pode ser aliviado com compressas frias e medicação para a dor. O médico pode recomendar que você mantenha a cabeça elevada durante a recuperação, o que irá auxiliar na diminuição dos hematomas e do edema. Se um dreno cirúrgico foi utilizado, provavelmente será removido em um dia, enquanto pontos ou suturas permanecem no local por cerca de 4 a 7 dias. Você pode sentir alguma dormência temporária na área da incisão após a cirurgia. Embora se sinta apto a retornar ao trabalho em uma semana, o edema, os hematomas e a dormência podem levar algumas semanas para desaparecer completamente. É importante evitar atividade exaustiva, como levantar peso ou exercício, por pelo menos 2 a 3 semanas após o procedimento, a fim de dar ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar. Provavelmente você irá perceber os resultados imediatamente após o procedimento. Eles se tornarão ainda mais evidentes em 2 a 3 semanas, conforme os hematomas e edemas forem desaparecendo. Como as pessoas se recuperam em velocidades diferentes, pode levar vários meses para você ver os resultados finais. Embora você vá ter uma cicatriz permanente de orelha a orelha, ela estará muito bem escondida sob o cabelo. É importante entender que o lifting não irá deter o processo de envelhecimento. Entretanto, ele pode reduzir significativamente a aparência de linhas e rugas, bem como, com a sobrancelha caída, revitalizando a parte superior da face para os próximos anos.